bigger and larger and better than you and I. Everything was big. If you go to the elephants, you go to the giant mastodons, they were massive. If you go to the tigers, they were massive. If you go to the bison, they were massive. Any animal you take, it was bigger in the past than it is today. What is that, evolution or devolution? Todo era gigante, las plantas eran gigantes. Mire este fósil, libélulas que de lado a lado de las alas tenían metro y medio, una libélula de metro y medio. ¿Cómo crecían tanto los insectos si no había más oxígeno? La única manera que los insectos crecieran tanto es que hubiera más oxígeno en la atmósfera. Un saltamontes de 60 centímetros, 60 centímetros. Una tarántula gigante, mire el tamaño de la tarántula. Y las tarántulas no son grandes, son pequeñas. Encontraron un fósil de un 100 pies de 2 metros y medio, un 100 pies de 2 metros y medio. Los insectos eran gigantes en esa época. ¿Por qué eran tan grandes? Insectos respiran por la piel. Hay un principio que es que si tú respiras por la piel, tu área aumenta al cuadrado y tu volumen al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen aumenta mucho más rápido que el área. A quantidade de oxigênio na atmosfera mudou drasticamente ao longo da história do nosso planeta. Se voltássemos no tempo, descobriríamos que o ar continha 2 vezes mais oxigênio do que hoje em dia. E isso poderia fazer com que os animais crescessem 2 vezes mais. Pense no que aconteceria se mudássemos a concentração de oxigênio no ar. Na teoria, isso significa que o inseto poderia crescer muito mais. Com um pouquinho mais de oxigênio, as formigas de hoje poderiam ficar do tamanho das suas ancestrais pré-históricas. Esqueletos de rinocerontes de 5 metros. Los animales eran mucho más grandes antes del diluvio. Hay un esqueleto de un burro en Texas, 2 metros con 75. Fósil de un búfalo, un alce de 3.7 metros. Imagínate, canguros del tamaño de un carro, avestruces de 4 metros, castores de 2 metros y medio. Mire los dientes de ese castor. Mire el tamaño de la quijada de esse castor y los dientes. Salamandras gigantes. Mire esta tortuga. Carcharodon, que é da mesmo Carcharodon hoje do tubarão branco. 26 metros, tubarão fóssil. Atual, 7 metros. Ele poderia engolir um ser humano e um tubarão branco numa só mordida. Até hoje é possível encontrar fósseis de seus dentes nas praias. Não é difícil identificá-los porque chegam a medir 17 centímetros. Ostras de 3.5 metros en el Everest. ¿Cómo llega una ostra al Everest? Y está cerrada, o sea que fue enterrada viva. Todas las ostras, créame, yo soy biólogo marino, cuando mueren quedan abiertas. Mire la cantidad de ostras. Encuentran ostras en lugares altísimos, en los Andes. Ostras en el monte Everest y todas petrificadas, cerradas. Toda ostra, ¿usted en la playa no se ha encontrado una ostrica, un bivalvo? Siempre están abiertos, siempre. Si está cerrado es que está vivo. Apenas se muere, se abre. Porque hay ostras. Yo tengo una teoría. Todo el planeta Tierra fue inundado completamente. Y dice que Dios rompió las fuentes del abismo y después reacomodó los valles y las montañas. O sea, como el que arruga un tapete. Entonces salieron las partes, algunas partes salieron más altas y otras más profundas. Entonces quedaron ostras fosilizadas enormes antes del diluvio en lugares tan altos como el Everest. A carinha é a mesma, mas o tamanho bem diferente. O castor era 8 vezes maior que o de hoje. Nossa, surpreendente, né? Suspense antes de mostrar a réplica gigante. O nome é estranho, mas a Eremotherium laurillardi é considerada a prima do tatu, tamanduá e das preguiças atuais. Os fragmentos fósseis da espécie estão em um acervo no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Essa camada geológica, sendo percebida que ela está presente em Uberaba, abre
uma possibilidade imensa de descoberta de grandes mamíferos, como tatu gigante, tigre dente de sabre. Entre os anos de 2005 e 2006, mais de 40 fragmentos fósseis do animal foram encontrados durante as escavações. A preguiça gigante pode ser considerada um animal contemporâneo. O mapinguariçu, parente distante da preguiça, que na Era do Gelo era do tamanho de um elefante. E por falar neles, está aí o maior entre os grandes, o tataravô do elefante, o mamute de 4 metros de altura, animal que ficou famoso no cinema. Eu me senti uma anã perto dele, mas eu gostei muito de ver. O que mais chama atenção, eu sou do tamanho de uma pata dele. Esses animais viveram na Terra, coberta de gelo, no mesmo período, só que em diferentes regiões. Essa espécie de tatu gigante, o Glyptodonte, viveu aqui no Brasil. Eu pensei que ele era um dinossauro, assim, mas ele é um tatu. O tatu de hoje é bem menor do que esse, assim como os descendentes de todos esses bichos daqui. E a hipótese dos cientistas para explicar isso é que esses animais foram diminuindo para se adaptar a mudanças climáticas e à escassez de alimento. A Capadócia está no centro da Turquia. Aqui, povos antigos um dia transformaram a rocha vulcânica macia em residências pequenas e primitivas. Em anos mais recentes, o local viu a construção de estruturas mais modernas. Em 1963, uma simples reforma numa casa na cidade de Derinkuyu levou a uma descoberta extraordinária, quando a parede de uma caverna foi aberta, revelando uma passagem para uma cidade subterrânea de milhares de anos e a mais de 280 pés de profundidade. Eu estive lá em várias ocasiões e é incrível porque existem 13 andares para dentro do chão com escotilhas de ventilação e 15 mil pequenas aberturas que levam ar até os andares mais profundos. Incrivelmente, a quantidade de cômodos de pedra encontrados podiam comportar por volta de 20 mil homens, mulheres e crianças. Havia evidências de centros religiosos, depósitos, lagares de vinho e estábulos para animais. O Derinkuyu teria sido um grande trabalho para qualquer um, até mesmo nos tempos modernos, com equipamentos modernos. Mas naqueles tempos deve ter sido impressionante. Equivale às pirâmides. Em Derinkuyu, por causa da maciez da pedra, você tinha que tomar muito cuidado ao dar apoio suficiente para os pisos por cima de cada andar. Senão havia desabamentos catastróficos. Surpreendentemente, não havia evidências de desabamentos catastróficos, então eles deviam ser espertos e conhecer seu material. Estamos falando em antiguidades. É enlouquecedor entender como eles fizeram isso. Talvez tenham tido a ajuda de uma outra civilização. Mas quem construiu essa imensa cidade subterrânea? E que força misteriosa os levou a viver embaixo da terra? Por quê? As pessoas iriam querer viver embaixo da terra, em cavernas. Isso me parece bem assustador. A região da Capadócia, na Turquia, foi parte do Império Zoroastriano, que era de natureza persa. E é uma das tradições religiosas mais antigas na face da Terra. Fundada antes do século VI a.C., seu principal deus é o criador Ahura Mazda. E no segundo capítulo do texto sagrado dos zoroastrianos, o Vendidá, Ahura Mazda salva a humanidade de um desastre ambiental mundial, como na história de Noé, no Velho Testamento. O grande profeta Ima foi instruído a construir um refúgio subterrâneo parecido com Derinkuyu, pelo deus Ahura Mazda. De acordo com os textos sagrados, Ima construiu uma cidade subterrânea de vários andares para proteger um seleto grupo de pessoas e animais, não de uma inundação, mas de uma era do gelo global.
Vendida chama de inverno maligno. Será que Derinkuyu teria sido construída como abrigo contra um inverno global devastador? A minha pergunta é, se temos uma história dos zoroastrianos bem parecida, será que tanto aquele lugar quanto Derinkuyu são muito mais antigos do que imaginamos até agora? Mas se Derinkuyu é na verdade a cidade subterrânea que Ahura Mazda mandou seus seguidores construírem, poderia haver uma verdade surpreendente por trás da lenda. Se houver, quem ou o que era o deus Ahura Mazda? Ahura Mazda parece ser uma inteligência que nos supervisiona. Há várias maneiras de interpretar isso. Uma delas é que ele representa um tipo de forma mais elevada da consciência universal. Vários textos sagrados da antiguidade falam de um conhecimento dado à humanidade pelos deuses da antiguidade. O deus Ahura Mazda poderia ser um ser avançado? Ele teria fornecido a tecnologia necessária para que seus seguidores construíssem esse labirinto complexo como proteção de um desastre ambiental. Você precisa perguntar a si mesmo por que alguém está construindo essas construções maciças ao redor do mundo, e muitas delas são muito similares. E leva a gente a pensar que há alguma conexão entre todas essas edificações. Muitos mitos, muitas lendas sugerem que existiram civilizações passadas de sofisticação em incríveis períodos iniciais. Acho que temos pequenos vislumbres, pequenas sugestões de que ao redor do mundo algo muito maior estava acontecendo, muito mais sofisticado, em um período muito anterior de tempo.